Então, nesta manhã de quinta-feira, 29 de maio, vivenciando esta sexta semana da Páscoa, queremos trazer presente esta palavra do Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 16 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estais discutindo entre vós, porque eu disse: pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, vivenciando ainda esta sexta semana da Páscoa, Jesus continua falando aos seus discípulos sobre a sua partida, sobre a volta para o Pai. E como a gente vem falando durante todos esses dias, né? Dentro deste discurso de Jesus, da sua partida, dentro desses ensinamentos em que Jesus continua preparando os seus discípulos para este momento. E hoje esta questão do pouco tempo não me vereis mais e pouco tempo me vereis. Claro, Jesus está falando daí da sua paixão, morte, mas também da sua ressurreição. Esse pouco tempo, esses 3 dias sem a presença física de Jesus, quer dizer, esse tempo em que os discípulos se entristeceram, quando da paixão, morte de Jesus, nós vimos quantas coisas aconteceram. Nós vimos aqueles 2 discípulos voltarem para suas casas entristecidos. Os discípulos de Emaús voltavam para casa quando Jesus se pôs junto deles, caminhou já ressuscitado. Quantas coisas os outros em Jerusalém, trancados, com medo, tristes, porque tudo tinha acabado. Queridos ouvintes, quantas coisas também nos acontecem na nossa vida e que parece durar uma eternidade, esse pouco tempo de Jesus? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Para Deus, 1000 anos são como ontem, como a vigília de uma noite que passou. Então,
Precisamos mais do que nunca entender o tempo de Deus em nossa vida. Pouco tempo ainda e já não me vereis, disse Jesus. Porque naquela noite, naquela quinta-feira, lá no Horto das Oliveiras, vieram os soldados e já tinham combinado com Judas. Judas tinha combinado 30 moedas de prata para entregar Jesus, e assim aconteceu. Naquela noite, os soldados prenderam Jesus. Desta quinta-feira até o domingo de madrugada, é este pouco tempo que Jesus diz que não me vereis, é esse tempo, tempo de Deus. 3 dias também simbólico, não é? O tempo de Deus. E o nosso tempo parece durar uma eternidade. Mas Jesus diz ainda: e outra vez, pouco tempo, e me vereis de novo. E, claro, no domingo da ressurreição, Jesus encontrou os discípulos, encontrou os 2 discípulos de Emaús, encontrou com os outros reunidos, porque quando os discípulos de Emaús voltaram correndo, alegres, contentes para Jerusalém, encontraram os discípulos reunidos, e enquanto estavam ali contando esta alegria, Jesus se colocou no meio deles. Então, esse pouco tempo que não me vereis, o tempo da paixão e morte, e pouco tempo me vereis de novo, esse tempo da ressurreição, o tempo que nós estamos vivenciando, já a 6ª semana desse tempo pascal. E os discípulos não conseguiam entender o que Jesus estava dizendo. E às vezes também para nós é muito difícil entender o tempo de Deus na nossa vida. E eles, os discípulos, disseram: o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. E claro, Jesus os interroga, os questiona, conversa com eles e fala que para eles ficarem tranquilos, que esse tempo de tristeza, esse tempo da paixão e morte, vai transformar em alegria. É o que nos recorda o versículo 20 desta página. Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. O mundo se alegrou com a morte de Jesus. Mas nós não somos do mundo e por isso o que nos vem com a morte é a tristeza. Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Queridos ouvintes, peçamos ao Senhor que, vivenciando o Calvário na nossa vida, e quem sabe o tempo de Deus, que nós saibamos permanecermos firmes na fé. Isso é muito importante, que no tempo da provação, no tempo do Calvário, permaneçamos na fé, na esperança. Como nos ensina a nossa querida padroeira Santa Mônica, nesses 3 pilares fundamentais que vivenciamos na associação: a oração, a perseverança e a confiança em Deus. É com esses 3 pilares, com a ajuda de Santa Mônica, a nossa querida padroeira, que nós vamos firmando os nossos passos nesta caminhada rumo ao céu. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude
nos faça compreender a sua palavra e, acima de tudo, nos faça viver esta palavra, acreditar nesta palavra. Quem crer nesta palavra será salvo, disse Jesus outro dia. Então, que Ele nos ajude a acreditar na sua palavra, a viver entendendo o tempo de Deus, entendendo que a nossa tristeza, quando vivemos o Calvário, vai se tornar em alegria. É isso que nós queremos vivenciar neste dia, rezando pela família da Idamis, vivendo este Calvário de hoje, na vida do Marcelo, filho, que está hospitalizado, que está com falência de órgãos, mas que o Senhor seja Ele presente ali neste momento. É o Senhor que sabe a hora de cada um de nós. Nós podemos pensar, qual é a hora, mas é o Senhor que conhece tudo. Entreguemos o Marcelo nas mãos do Senhor para que Ele cuide do Marcelo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.